Imagine viver em uma cidade onde tudo pode acontecer, e quando falamos do Dia das Bruxas, as histórias assustadoras podem ser bem piores. Fala pessoal, eu sou o EF, o estilista francês, e hoje estaremos recapitulando o filme O Conto do Dia das Bruxas, e hoje será bem assustador, então pega sua fantasia estilo cospobre e vamos para a história. Esse filme vai contar 4 histórias que se ligam pelo terror do Dia das Bruxas, então vamos começar com a primeira parte, que mostra um casal voltando da comemoração na cidade, e a esposa antes de terminar o Dia das Bruxas quer tirar os enfeites, e o marido diz que não era para fazer isso pois não era uma boa coisa e fazia parte da tradição, pois alguém poderia ficar chateado. E como a mulher não gosta nem um pouco daquilo, ele fica fazendo cara feia, pois ele queria dar uma brincada humilde. E enquanto ele sobe e se prepara colocando um filme adulto para não ficar meio bomba, ela está tirando tudo e percebe que tem um cara do outro lado da rua observando, mas na verdade era só uma pessoa esperando os amigos. Quando ela está guardando as coisas, um lençol vai para cima dela e parece que tem algo atacando, e o marido acorda mais tarde e acha estranho, e quando vai verificar, encontra ela falecida com um pirulitão na boca. Agora vamos seguindo um gordinho mequetrefe, que fica arrastando o saco de doces pelo chão como se fosse um saco de bosta, e depois mostra a festa que estava rolando pela cidade, onde todos estavam comemorando depois de anos, pois era uma cidade pequena. Algumas amigas estão na loja de roupas, e elas estão trocando de roupa e tem um molequinho taradinho metendo o zóio nas portas, enquanto que elas falam besteira. E elas saem de princesa, mas uma delas está com vergonha de sair, pois estava de chapeuzinho vermelho. Na hora de pagar, elas começam a dar em cima do cara do caixa, dizendo que mais tarde ia rolar aquela festinha humilde e o maluco fica bobo. E assim, acho bem provável de acontecer. Quando tem que sair da chapa do Bob's e ir pro caixa, só aparece aquelas velhas gordas cheias de verrugas, ou dando em cima de mim, ou me xingando. Então no dia que isso acontecesse, eu com certeza não iria acreditar. Agora lembra daquele gordinho mequetrefe? Ele continua andando e fazendo besteiras por aí, pois ele começa a quebrar a decoração da casa das pessoas. E o gordinho mequetrefe é fogo, né? Ao invés de pegar um doce, já mete logo uma mãozão, mas o dono da casa chega, e é o diretor da escola. E ele tem uma cara de maluco, e ele pega um facão e começa a cortar uma abóbora do lado dele. E o gordinho começa a passar mal depois de comer o doce, e começa a sair o melado dele. E ele deve ter comido uns 2 litros de chocolate, não é possível. E o diretor leva pra dentro da casa, e algumas crianças começam a bater pra pegar doces, e grava a cara dessas crianças. Nessa história, ninguém é inocente. E depois aparece um menininho cabeçudinho e pega um doce e mete o pé. E o diretor vai pro quintal pra se livrar do corpo, mas toda hora o filho dele começa a chamar na janela, chamando a atenção dos vizinhos. E o cachorro do vizinho começa a latir, então ele pega um dedo e joga pro bicho, e ele vai amarradão. Mas o vizinho aparece e escuta o barulho, e pergunta o que ele estava fazendo, e pergunta se ele estava ocultando um cadáver. E ele diz que é um problema na fossa. E quando ele dá Feliz Dia das Bruxas para o cara manda ele se ferrar. E de novo o filho dele aparece na janela perturbando, pedindo para sair na cidade, e depois ele planta uma árvore no local. E quando está voltando para casa, o vizinho aparece na janela pedindo ajuda e é atacado. Quando o diretor entra em casa, o filho o assusta e ele pega uma faca e o leva para o porão, e nesse momento eu fiquei com muita pena dele, mas nem tudo que parece na verdade é, pois parece que ele vai atacar o próprio filho, e quando mete a faca, na verdade eles iam fazer uma brincadeira com a cabeça do gordinho mequetrefe, e nisso você pode ver que nenhuma criança nesse filme é inocente. Agora vamos para a segunda história, e lembra das crianças que falei para gravar? Elas estão passando na casa das pessoas e pedindo doces e algumas abóboras para uma brincadeira que vão fazer, mas um garoto encontra com eles e trouxe algumas abóboras, e eles passam em frente à casa de uma menina que tinha autismo, e nesse momento me deu muita raiva, pois vocês sabem que as brincadeiras lá são bem piores do que aqui, né? Parece que nego não tem limite. Então o garoto mais velho fica e a chama pra sair com eles, e ela é toda inocente, aparentemente, e ela aceita ir. E eles estão atravessando o meio do mato para eles chegarem no lago, onde existe uma lenda que o motorista levava algumas crianças especiais pra escola todos os dias, e como os pais estavam cansados, pediram para ele se livrar delas, e nisso ele jogou o ônibus no lago. E olha como as histórias são bizarras, hein? Mas segundo a lenda, todos acabaram falecendo, até o motorista, pois uma das crianças tentando fugir acelerou o ônibus antes dele sair. A menina loirinha diz que eles levariam as abóboras para cada criança que faleceu, como uma oferenda, e eles começam a descer por um elevador velho que tinha ali perto, e o garoto elogia a roupa dela para ela ficar mais tranquila. E os 3 mais velhos descem primeiro, e na boa, dá vontade de dar uma banda nessa loirinha, pois quando ela crescer vai ser aquelas patricinhas do colégio. Quando chega a vez deles descer, eles começam a gritar lá embaixo, como se estivesse acontecendo
acontecendo algo, e o gordinho fica com medo de sair do elevador, então a menina inocente sai pra ver se eles estavam bem. E quando chega perto do lago, encontra o ônibus da história, e ela se assusta, e um bicho sai da água e puxa o pé dela, e o garoto que ficou no elevador estava falecido no chão, e na fuga ela acaba caindo e desmaiando. E nisso descobrimos que na verdade, aqueles bichos eram os 4 garotos fazendo uma pegadinha com ela, mas aquele garoto que a chamou diz que era uma brincadeira e pede desculpas, mas a loirinha estava cagando pra isso, e eles vão tirar as abóboras para voltar, e nisso que vemos que o negócio vai dar ruim, pois eles começam a escutar algumas crianças rindo no ônibus, e aquelas crianças que morreram começam a aparecer, e quando eles correm pro elevador, a menina que se chamava Honda entra e mete o golpe neles, pois ela sobe tranquilona como se nada tivesse acontecido, e eles dão aquela falecida humilde, e depois aparece o menino cabeçudinho pra ela. Galera, você pode ver que ninguém nessa história até agora era inocente, né? Até ela que parecia no final deu uma brincada com eles, tá que se fosse eu faria o mesmo, pois é capaz dela abrir o elevador e ser jogada pra fora por eles. E agora vamos para a terceira história, e lembra que todas estão interligadas? Lembra das amigas que se vestiram? Elas estão conseguindo alguns caras gostosos pra participar da festa que elas iriam dar na floresta, e todas já tinham uma pessoa, pois a primeira conseguiu no caixa da loja e as outras duas conseguiram de 2 caras que estavam trabalhando, e a irmã diz que ela precisava se esforçar para não ser virgem aos 22 anos. E galera, tenho certeza que vocês estão pensando uma coisa, mas te garanto que não é isso. E ela diz para as amigas irem na frente que encontraria com elas por lá, depois de conseguir levar um gostosinho no azeite. Pela cidade tinha um cara vestido de vampiro que estava atacando as mulheres, e o cara estava dando só um mordidão violento no pescoço, e ele passa e olha para ela com uma cara de maldade por ela estar sozinha, e porque ela seria uma presa fácil. Então, como ela não conseguiu ninguém, ela está voltando para a festa das amigas, e percebe que tem alguém a seguindo, e do nada esse cara aparece, e a irmã dela está preocupada, pois ela estava demorando demais, e a mãe dela dizia que ela era mais fraca da ninhada. E do nada cai um corpo, e estava com uma capa vermelha da irmã, e quando elas vão olhar, é o vampirão pedindo ajuda, e ela vem do mato toda gostosa se achando, e tira a dentadura de vampiro do cara, que não era vampiro de verdade, e quando tiram a máscara dele, na verdade, ele era o diretor Wilkins, que era aquele cara que ocultou o corpo. Ele tinha falado pro filho que ia sair pra namorar, e quando ele percebe, na verdade ele caiu no golpe, pois tinham vários caras falecidos. Então ela sobe nele e diz que seria a primeira vez dela, e ela começa a dançar sensualizando e tirando as roupas, e vemos que na verdade elas eram lobisomens, e elas começam a se transformar, e só acha que ele não vai voltar para casa para brincar com o filho. E agora vamos para a quarta e última história, e dessa vez vamos acompanhar aquele velho que era o vizinho do diretor, e ele está em casa de boa assistindo TV e bebendo, quando algumas crianças tocam na casa dele, e ele solta o cachorro para assustar, e ele está queimando algumas fotos do passado dele, e ele escuta um barulho no quintal, e quando olha pela janela, uma criança joga algo na janela, e ele pega o taco de beisebol e vai ver o que era, e o cachorro está mordendo um dedo, então ele percebe que o vizinho estava fazendo alguma coisa, e ele pergunta se estava ocultando um cadáver e mostra que ele estava sendo observado. Quando ele entra em casa, alguém toca a campainha, e quando ele vai na frente da casa para ver, estava tudo decorado com abóboras, e ele não tinha feito nada, então o cachorro começa a latir como se tivesse alguém dentro da casa, e ele vai pegar a espingarda. Quando está indo pro segundo andar, alguma coisa passa correndo, e o cachorro dá aquela falecida básica, então ele vai assustado para o quarto, e do nada uma abóbora começa a pegar fogo, e nas paredes está escrito doces ou travessuras, e ele leva um facadão na perna, e o cabeçudinho aparece, e agora começa aquela cena de perseguição que todos conhecemos, e ele cai da escada, e quando tenta abrir a porta para fugir, o bicho vem andando no teto e pula nele, e o anãozinho cabeçudo começa a meter a porrada nele, e ele corre para a janela para pedir ajuda, mas sabemos que ele foi ignorado, e ele consegue arrancar a máscara e vem a parte bizarra, pois era um monstro com cabeça de abóbora, e ele consegue dar um tiro e arrancar a mão do bicho, mas a mão começa a andar sozinha e volta pro corpo, e quando está indo pra cima dele com um pirulitão nervoso, ele tenta se proteger com uma garrafa, mas o bicho aceita o doce dele e simplesmente vai embora como se não fosse nada. Mas descobrimos uma coisa, ele era o motorista que deixou as crianças caírem no lago, e como arrependimento ele começa a dar doce para as crianças, e vemos o cabeçudinho atravessando a rua para ir na casa daquele casal do começo do filme, pois ela não queria deixar os enfeites. E quando ele acha que tudo vai ficar bem, as crianças falecidas aparecem na casa dele para se vingar, e acho que ele não vai chegar no dia seguinte, só acho mesmo. É pessoal, mais um filme recapitulado, e me diz o que você faria se estivesse no lugar deles, e podemos ver que só se ferrou quem de alguma forma fez alguma coisa de ruim, ou tava devendo, menos aquela mulher que só garoteou mesmo.
mesmo. Mas é isso, galerinha do bem, obrigado a todos que chegaram até aqui e se prepara, pois amanhã teremos mais vídeos, pois essa semana estou sagaz. Agora se inscreve no canal com o sininho ativado e me segue lá no Instagram, o @EFDFilmes, pois estou sempre trocando uma ideia com a galerinha do bem. Agora vou nessa, então beijos, abraços e fui!